Bem-vindos a este debate sobre o futuro da Europa no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça. Este será um debate moderado por Isabelle Kumar, da Euronews. Vão falar sobre o futuro. Calm, tense calm, fragile calm, but calm, as opposed to being sweated out at times of crisis. Now, I'm Isabelle Kumar, I'm from Euronews, and I'd like to thank the World Economic Forum for making this possible. Economicamente, a União Europeia conquistou algum espaço para respirar. O crescimento está no ritmo mais rápido da última década, o desemprego está a cair e os investidores estão confiantes. Mas o motor franco-alemão está novamente a ganhar velocidade e pronto para enverdar pelo caminho da reforma, mas tem havido avisos de que pode voltar para trás. Temos também aqui um conflito entre o Oeste e o Ocidente. Temos connosco o primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki. Também temos suspeitas entre o Norte e o Sul, populismo. Há muito aqui para discutir nesta hora que se vai seguir. O que podemos dizer é que a Europa está a ser puxada em diferentes direções e ninguém sabe qual será o futuro da Europa. E é isso que vamos aqui discutir com este painel. Temos então o novo primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki. Bruno Le Maire, o ministro francês da Economia e Finanças. Ursula von der Leyen, ministra germânica da Defesa e membro do partido da chanceler Angela Merkel. Ángel Gurria, secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, e Maurice Lévy, que é presidente do Conselho Fiscal da Publicis Group em França. Vamos então ouvir o debate no original em inglês e vamos destacando os pontos essenciais à medida que forem sendo discutidos. Vamos então falar com o primeiro-ministro da Polónia. Vamos falar sobre a integração. That kind of integration is not really to Poland's liking, is it? Esse tipo de integração não é muito do gosto da Polónia. Will make significant efforts to complete the single European market. São necessários muitos esforços para completar o mercado único europeu. Which is very much uniting Europe and is bringing additional competitiveness. Um mercado único que está a unir a Europa e que pode promover a Europa. Four-leg table with one leg shaking. This is freedom to provide services, which was mentioned in the Treaty of Rome, but is not yet delivered. Precisamos de meios para colocar em prática de uma vez por todas o mercado livre. On completing freedom to provide services, because this will increase the competitiveness of the. Temos que completar esse mercado único porque isso melhora a competitividade da web. The area through which we can make money available for small and mid-sized enterprises. And sometimes we forget about this layer of the economy, whereas, like in Poland, in Germany, in Austria, esse mercado pode permitir libertar dinheiro para as pequenas e médias empresas, elemento que se fala muito, mas muitas vezes esquecido. What percentage of employment they offer to the economy, and capital markets union could be a very. O mercado de capitais únicos podia ser um bom complemento para o setor bancário, para fornecer financiamento para as pequenas e médias empresas. Creative destruction and creativity
innovativeness which we all need. So I'd like to focus on the positive agenda because there is so many things which connect us where we need. Quero hoje concentrar-me mais do que aquilo que nos une, do que aquilo que nos divide, na parte positiva da agenda que temos para a União Europeia. Okay, so some say that economic integration. Alguns dizem que a integração económica, mas também a integração política, em que ponto é que a Polónia está em relação à integração política? É tão fácil quanto a económica? Completely different starting point in the 90s between the Western Europe, which was very lucky post Second World War to be on the right. A Polónia partiu de uma posição completamente diferente da Europa Ocidental no pós-Segunda Guerra Mundial. A Europa Ocidental teve muito mais sorte do que a Europa. Nós vínhamos de um modelo económico completamente diferente, desenvolvemos no pós-guerra um modelo económico completamente diferente. We've started to be very much dependent on our much richer neighbors, and now with our very strong. Começamos por ser muito dependentes dos nossos vizinhos, mas hoje podemos trazer uma lufada de ar fresco para toda a Europa. O nosso crescimento do PIB é muito forte. As nossas pequenas e médias empresas estão a crescer rapidamente. Por estes meios podemos trazer muita cooperação política e económica na Europa. Esquecermos a história é fácil, mas não é justo e não é bom se quisermos ter uma visão conjunta para o futuro. Mas penso que é possível uma maior integração ao nível político. Bruno Le Maire partilha este otimismo do primeiro-ministro polaco? Partilha esse otimismo. 2018 tem que ser um ano europeu, um ano da Europa. Muitas nações do mundo estão à espera de uma Europa mais forte. Esse é o nosso desafio. A China está em expansão. Os Estados Unidos estão a defender os seus próprios interesses, a entrar no proteccionismo. Precisamos, por isso, de uma Europa forte. Ser um ator político e económico com as suas próprias regras. Temos de ter capacidade de defender os nossos interesses em termos de defesa. Precisamos da zona euro, que a zona euro se transforme num verdadeiro continente económico. É um ponto fundamental para as pequenas e médias empresas termos um mercado de capitais comum para dar a essas empresas a capacidade de lutar nos mercados externos. A determinação do presidente francês e de todo o governo de Macron é avançar rapidamente nesse sentido. Mencionou Emmanuel Macron. Sabemos que o motor franco-alemão, mas parece que a França está a avançar. Às vezes a Alemanha está um passo à frente, outras vezes é a França. Mas o fundamental é que a Alemanha e a França trabalham de mãos dadas. Ainda estamos à espera do próximo governo alemão, mas seja ele qual for, vamos trabalhar de uma forma muito próxima. Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, faço-lhe a mesma pergunta que fiz agora a Bruno Le Maire. Há a sensação de que, em termos políticos, devido aos problemas políticos que a Alemanha está a enfrentar, está a ficar para trás na maneira de liderar
agenda europeia? Estamos também a caminhar para carros autónomos que se conduzem sozinhos. Picture for how we see our partnership in Europe. This is developing a common political will. Mas vemos no futuro o desenvolvimento de uma vontade política da União. Dois pontos fundamentais é o trabalho, por um lado, e a segurança e a defesa, por outro. Agora que estamos a sair do tempo da depressão em 2015 e 2016, e ao sairmos desse período, a segurança e a defesa tornou-se um dos temas principais para a definição da União no futuro. In the past, we have seen that whenever Europe was needed, even if there was a political will, we have not been able to. No passado, vimos que sempre que a Europa foi precisa, nunca conseguimos intervir de uma forma unida e falar a uma voz para responder a essas necessidades em termos de tropas para vários cenários a nível internacional. A neighborhood of partly fragile countries. E temos que pensar também nos nossos vizinhos, vizinhos com muitas vezes frágeis. It's our immediate neighborhood, so we have a vast interest of a stable neighborhood. Temos enorme interesse em estabilizar as regiões que nos são vizinhas. Em dezembro avançamos muito na parte da estratégia de defesa comum. Criámos um fundo, criámos um plano estratégico em cooperação com a NATO e agora temos que concretizar esse plano. Então está a começar, está num estado embrionário. Mas será que estamos a falar de um exército europeu? Falo muitas vezes no exército europeu. E temos de ter uma vontade comum quando houver necessidade de agir. Até agora tivemos 27 ou 28 exércitos que são completamente diferentes. Vimos uma Europa que era muito dependente e que esperava sempre pelos Estados Unidos darem um passo em frente, chegarem à frente. Mas a Europa tem que assumir as suas responsabilidades. O mercado fragmentado não é bom em nenhuma circunstância. Se tivermos um exército comum, isso permite-nos economias de escala. Angel Gurria. Estamos a sair de anos muito difíceis. Será que os planos do ex-franco-alemão são suficientes para preparar a Europa para choques futuros? And then you arrive at Il Duomo or Cologne Cathedral or Notre Dame and it's covered by a canvas. And then, you know, you're so disappointed. There's a lot of dust, the traffic is, you know, changed, and you go inside and you cannot see the Rosetta because it's all covered, you know. And then, nos últimos anos foi como viajar pela Europa e ver que estava tudo tapado, que estava tudo em obras. It's awesome. Mas um ou dois anos depois, regressamos e vemos que foi tudo reconstruído, que recuperou a sua beleza, o seu encanto. E a Europa é isso. A Europa está sempre a redefinir-se, a redesenhar-se, a reinventar-se. What you have is a permanent reconstruction of Europe. Mas o que vemos é que há uma permanente reconstrução da Europa.
não é um trabalho que se possa dizer que está acabado. Porque quando atingimos um objetivo, a básica lei das necessidades faz que surjam novas necessidades, novos objetivos. Eu vejo como 2018 como uma altura em que vai haver muito trabalho de casa a fazer. Completar a União Bancária, a União, o Mercado de Capitais Únicos, o Mercado Único. O Mercado Único é o santo graal da Europa. Of course, there's some pretty practical issues to finish not only the banking integration, but also the electric integration and the. Temos que completar não só a união bancária, mas também a integração energética. E o caminho do futuro é a integração. Para a Europa, se quiser avançar, tem que avançar através da integração. Isto aplica-se também a questões de emprego. E os países mais frágeis, Grécia, Espanha e Portugal, são aqueles que têm avançado mais. 2018 vai ser um ano de consolidação de uma série de esforços. Por outro lado, o mundo está a mudar. O mundo coloca-nos cada vez mais desafio. O multilateralismo é a palavra do futuro. E não me canso de a repetir. Foi também isso que o presidente francês sugeriu. E o presidente francês já falou disso na OCDE. Este é o tempo do multilateralismo. E a Europa, por definição, é um projeto multilateral. Temos que continuar a promover e a defender o multilateralismo na Europa e a Europa deve liderar esse processo. Maurice Lavie, como é que está o ambiente nos negócios da Europa? What I would like to say regarding Europe is that you have to take a step back and to say what was the situation. Em relação à Europa, temos de dar um passo atrás, de olhar e pensar de qual era a situação há uns meses. The Nice Treaty in a situation where Europe was told we were enlarging Europe and we went through. Desde o Tratado de Nice, que dizem que a Europa estava a alargar, mas com muitas crises. E sofremos muitas crises desde então. E quantos não estariam à espera que a Europa caísse, que o euro desaparecesse? Depois houve, inclusive, a crise na Grécia. Enfrentámos a seguir também a crise do Brexit, que continua. Houve um certo ambiente, um espírito negativo em relação ao que seria o futuro da Europa. Depois também havia quem temesse uma germanização da Europa. E quando olhamos hoje, não poderíamos ter um melhor alinhamento cósmico para avançarmos. Em poucos meses, e isto é que é impressionante, este é capaz de ser o aspecto mais positivo da Europa, independentemente da velocidade a que o fazemos. Temos hoje uma equipa fantástica, há um equilíbrio maior entre a França e a Alemanha, o que é ótimo. Deixou de haver aquele sentimento que a Europa era dominada pela Alemanha. Paradoxalmente, temos o efeito muito positivo do Brexit. À parte do problema das negociações e das consequências que terá o Brexit, há uma Europa mais forte, especialmente junto da juventude. Os jovens consideram que a Europa é um bem comum para o futuro.
Também há enormes oportunidades que surgem. Emmanuel Macron referiu isso. Outra coisa interessante no discurso de Macron ontem, ele não separou a França da Europa. E na sua campanha ele não seguiu o caminho fácil, que seria avançar pelo populismo, de ir contra a Europa. O contrário. E de facto, hoje temos muitas oportunidades para construir uma Europa mais coerente, mais coesa. Um mercado único que só começou em 1992 e há muitos projetos, muitos ligados à juventude, com os empresários. O digital, a inteligência artificial, são tudo coisas em que há muitos projetos e é que a juventude está cheia de vontade de assumir riscos e de fazer coisas, sem medo de falhar, com a possibilidade de ter sucesso. A educação é, neste quadro, algo de fundamental. E o crescimento, que é o que dará à Europa um grande futuro, está de regresso. Portanto, vejo já como uma espécie de um alinhamento planetário, se assim eu posso dizer, único neste momento. Vamos olhar para essas questões que são importantes para a Europa. A economia está a andar bem, há um bom ambiente empresarial. Mas não podemos ignorar que existe a fragmentação política. Vou fazer-lhe uma questão muito específica a Bruno Le Maire. Porque a Alemanha e a França apoiaram Bruxelas quando acionou o artigo 7 contra a Polónia. É um tempo de crise agora para a Polónia. Devia perguntar isso ao primeiro-ministro polaco. Mas o que eu penso é que temos que continuar unidos. Temos de defender as nossas regras comuns. O Estado de Direito. O Estado de Direito não é negociável na Europa. Toda a gente tem que cumprir as regras que são comuns. E essa é a melhor forma de manter a Europa unificada. E espero que consigamos trabalhar em conjunto com a Polónia para o bem da Europa. Porque não nos podemos esquecer que as últimas eleições mostraram que os partidos populistas e os extremistas avançaram na Europa. Mesmo Macron foi eleito contra Marine Le Pen. Na Alemanha vimos a alternativa para a Alemanha a ganhar lugares no Parlamento, quase 20% dos votos. Vimos isso com o Brexit no Reino Unido. Não podemos esquecer do que se passou. Não nos podemos esquecer que o extremismo, o populismo está à porta de todos os países europeus. É tempo de concretizar o prometemos. Temos de avançar, é tempo de avançar. Trabalhar no que diz respeito a trabalho, a educação, na segurança. Toda a gente quer as suas fronteiras protegidas. As fronteiras têm que ser protegidas e toda a gente percebe isso. Isso é o que defende Macron. A construção europeia tem que ter resultados positivos para as pessoas. As pessoas têm que sentir que a construção europeia é boa para elas. Também têm que sentir que há uma liderança, que haja capacidade de tomar decisões
e que se consiga melhorar o dia-a-dia de cada um dos cidadãos europeus. Sr. Primeiro-Ministro, gostaria da sua reação. A Polónia deve estar a sentir a pressão. Esta é a primeira vez que Bruxelas assinou o artigo 7 contra um país. Vê neste momento uma mudança de tom na sua liderança, mas também há uma mudança na substância? Concordo com o que disse o Ministro das Finanças de França, que cada Estado que se tem que respeitar o Estado de Direito, mas temos que entender melhor o que estamos a fazer, temos que saber melhor para onde vamos. So you will be going ahead with that reform? Temos que ser mais transparentes, mais eficientes. A justiça tem que ser independente do poder político. Nós gastamos mais em justiça do que a média da União Europeia. There was a huge process of vetting all the judges and prosecutors, and only 30% of them stayed in adjudication. Nos anos 90, na Alemanha, houve um processo de resseleção dos juízes e dos quadros judiciários e só 30% ficaram. Isto não foi feito na Polónia, por exemplo. We wanted to change it exactly like Michel Debré and Charles de Gaulle, 15 years in post-Vichy France. Nós o que queríamos era fazer esse processo, essa mudança que foi feita noutros países, queríamos fazer no nosso. Mas o mais importante é o resultado. E sem dúvida que temos que explicar melhor aquilo que queremos fazer, a reforma que queremos fazer do sistema judicial. Porque se olhar para cada um, separadamente para cada um dos elementos da reforma, se olhar para cada um separadamente, vê que eles são inspirados de procedimentos de diferentes países. So just to be clear, just one sentence. In Germany, for instance, the Richterswahlausschuss is consisting of 16 members of parliament and 16 ministers of justice from Bundesländer. So this is a very much politically dependent. Outros países, a Alemanha, por exemplo, mas temos sem dúvida que explicar melhor aos nossos parceiros europeus o que pretendemos e o que é de facto esta reforma do sistema judicial na Polónia. Queremos criar um sistema onde os investidores tenham mais confiança, porque objetivamente vamos criar um sistema mais independente de justiça. Uma resposta sim ou não. Vai ou não a Polónia recuar nas suas reformas? Sim. E vamos continuar a conversar para continuar a defender os direitos dos cidadãos e das empresas. A Ministra da Defesa alemã, ouvindo agora o Primeiro-Ministro, acha que agora Bruxelas vai recuar? Primeiro queria dizer, porque apontou duas vezes o dedo à Alemanha, temos uma forma de nomeação dos juízes, eles não caem do céu, têm que ser nomeados e há regras para isso, e são regras para isso. E os juízes, a partir do momento que são nomeados, são completamente independentes e muitas vezes o governo não gosta das decisões que eles tomam. Mas temos um problema com a Polónia em relação a isto. E sou clara a dizê-lo. Somos membros da União Europeia e a Alemanha admira os esforços que a Polónia tem feito. Temos um problema aqui, mas o bom do multilateralismo é que podemos e temos de ser capazes de debater diferentes pontos de vista sem nos separarmos, sem uma ruptura.
Temos que olhar para este caso com atenção, analisá-lo profundamente, com a consciência que temos uma base comum. Ficando noutros exemplos, recordemos a crise na zona euro. Lembrem-se do debate que houve sobre o que devia ser a zona euro. Mas olhando para trás outra vez, na conclusão que eram necessárias reformas para avançar. Se quisermos ser uma economia forte a nível global, a zona euro é importante. E olhando agora, temos fundações comuns, mas temos divergências, temos que debater, e é isso, o multilateralismo, para avançar. Mas quando olhamos hoje, vemos que estamos melhor. Temos muito para discutir. Pede agora para porem as questões mais breves. Para Gurria, existe esta fragmentação na Europa. Isto significa que qual será o impacto desta fragmentação política da Europa? A fragmentação económica é onde o problema começa. Porque nos esforços de globalização, nem toda a gente entrou no barco. Isso deu asa a uma segunda fragmentação, que foi uma fragmentação social, que deu origem a uma fragmentação política e que levou a que agora para criar coligações demora mais tempo. A Alemanha já leva 7 meses para formar uma coligação de governo. Mas em todo lado na Europa, as coligações estão a precisar de mais partidos, são mais vulneráveis, tremem mais. Os líderes, mesmo por muito iluminados, muito determinados que sejam, tomam uma decisão, mas depois um parceiro da coligação não gosta, mais extremista, e sai. Depois há outro que também não quer outra coisa. Tudo isso cria uma paralisia política. A questão é como é que lidamos com estes fluxos, como enfrentar a globalização e, ao mesmo tempo, ser capaz de tomar estas decisões determinadas e corajosas que são necessárias. Sofremos agora uma quebra de sinal a partir de Davos, numa altura em que falava o secretário-geral da OCDE, Angel Gurria, a falar das dificuldades que existem por causa de uma fragmentação crescente que começou por existir, que tem por base e que se expandiu por o mundo e a Europa, neste caso, não ter conseguido que a maioria da população apanhasse o barco da globalização, explicando depois que essa fragmentação lançada pela economia provocou uma fragmentação social e depois levou a uma fragmentação política com a ascensão de todos os populismos e extremismos na Europa. Da Alemanha, onde desde as eleições ainda não foi possível formar um governo, e alertando também que mesmo que os líderes sejam carismáticos, determinados e corajosos, ainda não têm
capacidade, perdem um pouco da sua capacidade de decisão, porque ao terem que trabalhar com estas coligações alargadas, às vezes, muitas vezes com partidos tanto mais à esquerda ou mais à direita, ao tomarem uma decisão, arriscam-se a ver um dos parceiros da coligação a partir. Mas, por outro lado, o secretário-geral da OCDE a dizer que temos que continuar neste caminho de ser capaz de tomar decisões de uma forma corajosa, e isso será determinante para o futuro da Europa. E nós continuamos então com este problema técnico. Estamos a tentar recuperar o sinal que vem diretamente de Davos. Este está a ser um debate bastante elucidativo e voltamos então a ter o sinal de Davos. Vamos continuar então a acompanhar. Estamos agora com o Presidente do Conselho de Supervisão da Publicis, Maurice Levy, que falava de um assunto relacionado com a China e agora se centra no que esperamos da Europa. Quando conseguirmos crescer muito mais rapidamente na Europa, resolvemos o problema de desemprego, que é um cancro na Europa. Durante muito tempo temos andado a dizer não posso fazer isto por causa de Bruxelas. Isso é das piores coisas que fizemos. Se recordarmos nos anos 90, quantos governos diziam aos seus povos não podemos fazer isso por causa de Bruxelas. Em vez de dizerem-me apoiamos Bruxelas, Bruxelas pede-nos para fazer muitos esforços e devíamos apoiá-los. O que tivemos foi que isso criou uma divisão na população que está pouco informada sobre a Europa e que sentiu pouco na pele os benefícios que a Europa trouxe. O Banco Central Europeu foi bom para parte da Europa. A Europa tem que criar coisas que depois sejam absorvidas pelas populações, que as pessoas sintam no seu dia-a-dia, nas suas vidas, os benefícios que a Europa lhes traz. Mas eu considero que a Europa acredito que a Europa está no bom sentido. E pessoalmente estou disponível para trabalhar no meu tempo livre com todos para ajudar a construir uma narrativa sobre a Europa. Porque a Europa tem muito mais para dizer que muitos outros países. Temos respeito pelos indivíduos, temos respeito pelas regras. Adoro a Europa. Devia ser o próximo presidente da Comissão Europeia. Dias de brincadeira, Bruno Le Maire sobre Maurice Levy, o presidente do Conselho de Supervisão da Publicis, uma empresa de publicidade. E agora aqui Isabel Kumar a chamar Jan Vernon Müller, o professor de Política Internacional da Universidade de Princeton, dos Estados Unidos da América. Estes movimentos separatistas estão a aumentar na Europa. Como é que isto é visto por fora, dos países estrangeiros? É muito mal que agora uma voz exterior arruinasse o espírito otimista deste painel. Mas é o que vou fazer. Temos que recordar que a Europa não foi fundada por fins económicos, mas sim políticos. De uma perspectiva política, a Europa está em crise. Há dois países que estão a violar estes princípios, dos princípios do Estado de Direito. Por um lado, a Hungria, com o Viktor Orbán, e que tem escapado com isso, tem tido uma campanha contra George Soros, tem tido uma campanha contra os migrantes. Outros não têm
as everybody knows, is on the way out. Esse benefício é o Reino Unido, mas o Reino Unido está de saída. That selective, decontextualized, ahistorical comparisons where people say, oh, in your country you also have this, or looked at from this perspective in Denmark, in Scotland, you know, they have the same institutions, doesn't, with all due respect, quite work anymore. Because people have figured out that you need to look at the whole picture. You need to understand that if a city... Não pode estar a dizer que há isto neste país, há isto naquele. É preciso ter uma visão global. Increasing awareness that this affects all Europeans. You can't say, oh, in this poor, benighted country further east, they have problems, but, you know, that's too bad. Maybe they haven't fully understood democracy. No, it affects all Europeans because national courts are also European courts. Their decisions have to be respected everywhere in Europe. Decisões relativas ao Estado de Direito, a justiça tem que existir, ser de certa forma uniforme por toda a Europa. Não podemos dizer que as coisas não podem ser diferentes de um país ao outro. Por lado, se a estrutura moral da Europa estiver a apodrecer, então aí teremos todos um grande problema. Bem, Ursula von der Leyen, o seu país tem estado a rever muitas questões sobre a questão da imigração, a questão de vários países, pessoas que estão a entrar no país. Em relação ao objetivo de 2015 de deixar entrar 1 milhão de pessoas, foi cumprido? Não foi um erro deixar entrar 1 milhão de pessoas. Sempre dissemos às pessoas que é ótimo ter a liberdade de movimentos, mas nunca dissemos às pessoas que para ter isto, para ter essa liberdade de movimentos, temos que ter fronteiras fortes. E temos que definir claramente quem é que pode ter asilo, quem é que tem direito a asilo, e distinguir o diferente de tipos de migrantes. E quem vem à procura de uma vida melhor tem que vir de uma forma legal, não pode vir através dos traficantes. E há, portanto, um preço a pagar por termos Schengen e por termos a liberdade de movimentos. Abriu-se uma crise e com essa crise tivemos que responder, e ainda estamos a resolver as deficiências que o nosso sistema tinha. Temos que nos manter fiéis ao Estado de Direito, às regras que existem, que uma fronteira é uma fronteira, e, por outro lado, respeitar a dignidade humana e os direitos humanos. Penso que nos últimos 2 anos a Europa avançou muito neste campo. E é do nosso interesse trabalhar com os nossos vizinhos, nomeadamente em África, para que se consiga implementar algo que permita às pessoas terem boas condições de vida nos países onde estão. Temos que ajudar ao desenvolvimento desses países, nossos vizinhos em África. Não podemos aceitar que criminosos sejam os traficantes a definir quem vem para a Europa ou não. Não podemos permitir isso. Temos que combater os traficantes. Senhor Primeiro-Ministro, vou assim, em relação sobre esta questão, pois que a Polónia tem recusado a cota de Bruxelas, a cota de migrantes, e agora, segundo Ursula von der Leyen, o que é que será necessário para que a Polónia começa a aceitar, por exemplo, refugiados sírios? Nós não recusamos refugiados,
Temos milhares de refugiados da Ucrânia, da Chechênia, do Quirguistão, da Síria, do Iraque. 30 mil pessoas pediram asilo e proteção para asilo. Apenas indicamos que há um lado leste da União Europeia que também tem dificuldades em absorver toda esta migração. Então podemos esperar uma mudança em termos de política em relação à migração? Talks in different funds, EU Trust Fund for Africa, European Resilience Initiative by European Investment Bank. Há várias iniciativas que estão em curso e encontrar nas diferentes instituições financiamento para tratar desse problema. E queria também responder ao professor Jan Werner Müller, de Princeton. Quero aproveitar o momento para convidar a todos os presentes que venham ver a Polónia, que olhem de uma forma global para o que estamos a tentar fazer. Temos que debater como é que vamos fazer esta reforma do sistema de justiça, se é o presidente do tribunal que escolhe o juiz, como se irá fazer tudo. O primeiro-ministro polaco a defender, como pode, a reforma do sistema judicial na Polónia, uma reforma que, se recorde, levou a União Europeia a acionar a chamada bomba nuclear, o botão nuclear que poderia privar a Polónia do seu estatuto de Estado-membro da União Europeia, dos privilégios, dos seus direitos enquanto Estado-membro. E agora a palavra a Angel Gurria, o secretário-geral da OCDE. Temos de ter uma discussão alargada, tem que haver mais comunicação entre todos. Mas não há nada podre no que é essencial na Europa. E o melhor exemplo é que estamos aqui a discutir isso. E essa é a natureza da Europa. É a discussão, é o debate, é a capacidade de reinvenção, é o enfrentar os desafios. Só nos podemos elucidar conversando, discutindo, debatendo e tomando decisões. O facto disto estar a acontecer não é que ninguém se está a safar sem punições, mostra a importância do coletivo, dos valores comuns. Artigo 7º ou não, essa opção nuclear depende do resultado dessas discussões. Mas isso não significa que algo está podre no que é essencial na Europa. Significa que temos a capacidade de discutir abertamente os problemas que temos. Portanto, para mim é o contrário do que foi dito antes pelo professor de Princeton. Vamos então agora pedir algumas questões do público que está na sala, em Davos, na Suíça. First, I want to thank the panel. I'm from the Netherlands, and I think in the Netherlands there's holandês. Na Holanda há um bocado receio que o eixo franco-alemão possa ser demasiado poderoso e que nos deixe um bocado fragilizados. Do not have any fear about that. E também temos receios sobre o Brexit. Mas não tenha receios sobre isso. Quando a Alemanha e a França não conseguem encontrar um compromisso, toda a gente pede um compromisso franco-alemão.
Quando encontramos um compromisso entre Berlim e Paris, toda a gente se queixa que a França e a Alemanha querem dirigir a Europa. Eu penso que a amizade franco-alemã não é para o bem da Alemanha ou da França, é para o bem de toda a Europa. Digo que é uma amizade aberta aos outros Estados, aberta à Holanda. Ainda hoje de manhã tive uma conversa muito interessante com o vosso Primeiro-Ministro, onde conversamos sobre tudo o que estamos a fazer com a Alemanha, mas também está aberta à Polónia, à Espanha, a todos os países. Mas a Alemanha e a França são dois países muito diferentes. Temos tantas diferenças na história, na cultura, que quando somos capazes de encontrar compromissos, e quando dois países assim conseguem encontrar compromissos, acho que é um exemplo de que esse compromisso pode ser um compromisso bom para todos. Não é pelos nossos interesses particulares, procuramos compromissos que sejam bons para todos. And I think it's only fair that Ursula von der Leyen. Just one sentence to our Dutch friend, just a practical example from defense. Um exemplo prático na área da defesa. Há tanta confiança entre a Alemanha e a Alemanha que a Marinha alemã está sob o comando da Marinha holandesa, da Marinha dos Países Baixos. O vosso comando é bom. E estamos juntos em missões, por exemplo, na Letónia, na Lituânia, porque temos de estar lá nos Estados Bálticos, temos que lhes garantir a segurança. Isso é o resultado de uma reforma que fizemos em conjuntos, a reforma do sistema de defesa europeu. Mas também pode ser difícil entre a França e a Alemanha. Em 2008, com a crise financeira, uma discussão entre Nicolas Sarkozy e Angela Merkel. Sarkozy queixava-se que Angela Merkel não avançava tão rapidamente como tu devia e pedia para Angela Merkel andar mais depressa. E a resposta de Angela Merkel era: mas Sarkozy, Nicolas, eu não tenho tanto poder como tu, respondia na altura Angela Merkel. Mais algumas questões aqui do público que está então nesta sala de debate em Davos, na Suíça. Vamos ver qual é a questão e para quem é. Tell us where you're from. Búlgaro aqui. A questão é para Le Maire. Em relação agora ao programa de Macron, como é que vê o sistema com a França de desenvolvimento que ontem foi abordado por Macron? O sistema será avaliado pelo o elemento mais fraco dos 27. Como é que, além da parte política e económica, como é que isto depois será avaliado? Não vejo um centro e uma periferia na Europa. Vejo uma continuidade, um conjunto de 27 países. E Emmanuel Macron foi claro nisso e destacou um ponto importante. Ninguém deve impedir os Estados que querem avançar, impedir esses Estados de avançar. E Macron está determinado em avançar. E ao avançarmos, mantemos-nos abertos a todos os Estados-membros que se queiram juntar a nós. Mais uma questão do público. Para o outro, esperam que seja para outra pessoa. Isabel Comar a pedir que seja para outro dos convidados. And I can understand that many people are looking for a better life in Europe. Entende-se que as pessoas querem uma vida melhor, procuram uma vida melhor na Europa.
mas esta questão vai para a Ministra da Defesa alemã, mas vem de culturas tão diferentes. E os jovens homens que vêm em grupos e começam a andar em grupos, e tenho uma filha e tenho medo de que estes grupos de homens possam fazer mal à filha ou a ela. Por isso a nossa vida mudou. Uma questão sobre o problema que se coloca na Alemanha sobre depois desta vaga de migrantes e de todas as histórias que se ouve de assaltos e ataques a mulheres. Primeiro quero dizer que também tenho filhas, também tenho... E, portanto, entendo os seus receios potenciais. Quer dizer que ninguém nasce criminoso. E não é por ser de um grupo étnico ou outro que é mais ou menos criminoso. Há décadas que vemos pessoas chegarem aos nossos países, e em alturas foi mais difícil, outras alturas foi mais fácil, mas a questão essencial é como tratamos da integração. Como é que oferecemos acesso à educação, a aprenderem a língua, como podemos dar acesso ao mercado de trabalho, como rapidamente podemos ensinar as regras que temos, e quem cumpra as regras será bem-vindo, quem não cumpra não pode ser aceito. Não devemos criar na cabeça o preconceito que o problema são as pessoas que vêm desta ou daquela parte do globo. Temos é que olhar para os instrumentos de integração e dos instrumentos do Estado de Direito que temos que aplicar. Isabel Kumar aqui a pedir que cada convidado tenha 30 segundos. Que conselho dariam para a Europa para que tenha êxito? Que conselho dariam? Angel Gurria. Há 50 anos estava a trabalhar para a Federação de Eletricidade no México. 50 years ago we were issuing bonds in European units of account. E há 50 anos estávamos a emitir obrigações em unidades de dinheiro europeu, muito antes do euro. In my personal lifetime, go back 50 years, you know. Há 50 anos já apostávamos na Europa. E tenho seguido a evolução da Europa ao longo dos tempos. E a Europa tem que continuar a avançar. Não há um ponto final. Temos que continuar a avançar. É sempre acompanhar as mudanças, continuar com as reformas, acompanhar, melhorar os processos de integração e enfrentar os desafios, mas também manter as recompensas. Agora a vez de Maurice Levy. Os governos nacionais e o britânico têm que saber que têm que cuidar das suas pessoas. E hoje há muitas poucas pessoas que pensam que existe uma maneira europeia de tomar conta dos europeus. E assegurar que as pessoas sentem de que há também uma questão europeia que não é apenas italiana, grega, ou francesa, ou alemã, ou holandesa, mas que também há os espanhóis, eles também são europeus. O conselho que daria é, por favor, não se esqueçam que a população precisa possuir uma parte da Europa. Agora para Bruno Le Maire. You know, I'm a politician. Sabe, sou um político. O meu objetivo não é dar conselhos, é decidir. Penso que o melhor que posso fazer é tomar as decisões certas para a Europa, em conjunto com Emmanuel Macron. E penso que a falta de decisões é uma fraqueza da Europa. Uma boa decisão, uma decisão forte, é exatamente o que os europeus estão à espera.
o primeiro-ministro agora da Polónia. Estamos muito satisfeitos de que estes muitos movimentos populacionistas tenham ficado um bocado ao largo, mas percebemos que estes sinais que têm surgido em vários países da Europa, e um dos elefantes da rua é a questão das desigualdades. E aqui este debate apresentou informação muito interessante. Went to the pockets of 1% of the richest population and companies. And here one aspect. Aqui dos aspectos que é preciso dirigir-nos, e o presidente Macron começou a propor algumas soluções para isso, que subscrevo bastante, na área dos impostos digitais e lutar com os impostos, pois isto é uma solução para alguns e não para todos. Agora, a Ministra da Defesa da Alemanha, qual seria o conselho? Concentrar-nos nos tópicos principais e cumprir com o que temos que fazer, explicar às pessoas, encontrar uma narrativa comum. Temos que lhes conquistar não só o intelecto, mas também os corações. E aqui, Isabel Kumar a despedir-se de todos os convidados neste debate sobre o futuro da Europa, este debate que ocorreu em Davos, no Fórum Económico Mundial, que está a decorrer em Davos, na Suíça.